Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nessa aula iremos dar continuidade ao assunto de triângulos. Eu sou o professor Marcelo, vamos começar com o conteúdo. Especificamente nessa aula iremos trabalhar com os seguintes conteúdos: com a congruência de triângulos, com os casos de congruência, com a relação de desigualdades entre lados e ângulos, com a soma das medidas internas de um triângulo, triângulos isósceles, as propriedades e também com o teorema de Pitágoras. Vamos dar início aqui a falar a respeito da congruência de triângulos. Chamamos dois triângulos de semelhantes quando seus lados e seus ângulos são congruentes, ou seja, quando os lados e os ângulos têm as mesmas medidas. Nós temos aqui os seguintes triângulos: o triângulo ASC e o triângulo A'S', e os seguintes elementos. Nesse caso nós temos o segmento AB, ou seja, o lado do triângulo AB é congruente ao lado do triângulo A'B', e os ângulos A são congruentes. O ângulo A é congruente ao ângulo A'. Os lados SC e S', são lados congruentes. E os ângulos S e S' também são ângulos congruentes. E os lados AC e A'C' também são congruentes. Igualmente o ângulo C e o ângulo C'. Então nós podemos observar que todos os ângulos dos triângulos são congruentes e os seus lados também são congruentes. Quando isso acontece, nós dizemos que os triângulos são semelhantes. Então, nesse caso, o triângulo ASC é semelhante ao triângulo A'S', Por quê? Porque os lados correspondentes e os ângulos correspondentes são congruentes. O que aconteceu com o par de lados ocorre em todos os casos possíveis, assim como os ângulos. Propriedade das congruências. Dados os triângulos ASC, A'S', C', MON e M'O'N', nós teremos as seguintes propriedades. A propriedade reflexiva, que diz que o triângulo ASC é congruente ao triângulo ASC, ou seja, um triângulo é congruente a ele mesmo. Nós temos a propriedade simétrica, que diz que o triângulo ASC, sendo congruente ao triângulo A'S', C', então o triângulo A'S', C' será congruente ao triângulo ASC. A propriedade transitiva: se nós tivermos o triângulo ASC congruente ao triângulo M'O'N' e o triângulo MON congruente ao triângulo A'S', C', então, pela transitividade, o triângulo ASC será congruente ao triângulo A'S', C'. Casos de congruência. O primeiro caso que nós iremos ver de congruência é o caso lado, ângulo, lado, que nós também chamamos de LAL. Dois triângulos que possuem dois lados congruentes e o ângulo formado por esses lados também congruente, esses triângulos eles são congruentes. Vamos ver aqui na prática como que ficaria isso trabalhando com as representações gráficas, com as figuras. Aqui nós temos o triângulo AWH e o triângulo EON. Nesse caso, nós temos que os lados WA e EN são lados congruentes,
como vocês podem observar na imagem, esses lados têm a mesma medida, assim como os lados AH e ON também são lados de mesma medida, e os ângulos A é congruente ao ângulo E. Então, de acordo com o primeiro caso, quando isso acontece, nós dizemos que, de acordo com a propriedade, o caso lado, ângulo, lado, esses triângulos eles são congruentes. Então, nós dizemos que o triângulo AWH é congruente ao triângulo EON. Só repetindo, dois triângulos que possuem dois lados congruentes e o ângulo formado por esses lados também congruentes, esses dois triângulos serão congruentes. Nesse caso, na figura, nós temos que os lados AW é congruente ao lado EN, o lado HA é congruente ao lado ON e os ângulos A e E também são congruentes. Então, de acordo com o caso lado, ângulo, lado, nós dizemos que o triângulo AWH é congruente ao triângulo AEO. Beleza? Vamos para o segundo caso. O segundo caso é o caso do ângulo, lado e ângulo, que nós chamamos de ALA. Nesse caso, diz o seguinte, que dois triângulos que possuem um lado congruente e dois ângulos adjacentes a esse lado também congruente, esses triângulos eles serão congruentes. Vamos ver aqui a representação gráfica. Aqui eu tenho o triângulo AWH e o triângulo EON e as seguintes congruências. O lado WA é congruente ao lado EO e os ângulos A e E são congruentes, assim como os ângulos W e O também são ângulos congruentes. Então, pelo caso de ângulo, lado, ângulo, nós afirmamos que esses dois triângulos eles serão congruentes. Então, o triângulo AWH é congruente ao triângulo EON, de acordo com o caso de ângulo, lado, ângulo. Então, repetindo, dois triângulos que possuem um lado congruente e dois ângulos adjacentes a esse lado também são congruentes. O terceiro caso é o caso do lado, 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 que a gente representa como sendo LLL. Dois triângulos que possuem os três lados congruentes serão triângulos congruentes. Bem simples. Aqui nós temos a representação do triângulo AWH e o triângulo EON e as seguintes congruências. O lado AW é congruente ao lado EO, assim como o lado AH é congruente ao lado EN, assim como o lado WH é congruente ao lado NO. Então, de acordo com o caso lado, 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 nós afirmamos que esses triângulos também serão triângulos congruentes. Então, o triângulo AWH é congruente ao triângulo EON. Então, todas as vezes que dois triângulos tiverem os seus lados congruentes, esses triângulos também serão congruentes. O quarto caso é o caso de lado, ângulo e ângulo. No caso, lado, ângulo e o ângulo oposto, que a gente representa como sendo LAA. Dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes, esses triângulos também serão congruentes. Aqui nós temos a representação do triângulo AWH e o triângulo EON e as seguintes congruências. Nós podemos observar que o lado WH é congruente ao lado NO e os ângulos W é congruente ao ângulo O, assim como o ângulo A é congruente ao ângulo E. Então, de acordo com o caso de ângulo
lado, ângulo e ângulo, nós temos que esses dois triângulos são triângulos congruentes. Então nós podemos afirmar que o triângulo AWH é congruente ao triângulo EON. Então, repetindo, dois triângulos que possuem um lado, um ângulo e outro ângulo respectivamente congruentes, esse triângulo também será congruente. Pelo caso, lado, ângulo, ângulo. Relação de desigualdade entre lados e ângulos. A primeira relação diz o seguinte: um ângulo externo qualquer de um triângulo é sempre maior que os dois ângulos internos não adjacentes a eles. Aqui nós temos a representação de um triângulo AWM e os seus seguintes elementos. Aqui nós temos que o ângulo A é o ângulo externo em relação ao vértice M. E aqui nós temos os seguintes ângulos: o ângulo A e o ângulo W. Esses ângulos eles são ângulos internos desse triângulo. Então, de acordo com a primeira relação, que diz que um ângulo externo qualquer de um triângulo é sempre maior que os dois ângulos internos não adjacentes. Aqui nós temos os ângulos internos e a seguinte relação: o ângulo A, que é externo a esse triângulo, é maior que o ângulo interno A, e o ângulo A externo também é maior que o ângulo interno W. Então, todas as vezes que tiver um ângulo externo qualquer de um triângulo e dois ângulos internos que sejam adjacentes a esses dois ângulos internos, esse ângulo A será maior que cada um desses dois ângulos internos. Beleza? A segunda relação diz o seguinte: o maior ângulo interno de um triângulo de ângulos internos diferentes estará sempre oposto ao maior lado desse triângulo. Vamos ver aqui na representação gráfica. Aqui nós temos um triângulo AWH, onde o ângulo A interno desse triângulo é o maior ângulo representado nesse triângulo. E esse lado WH é o maior lado do triângulo. Nesse caso, de acordo com a propriedade, nós temos que o ângulo A ele vai estar sempre oposto ao maior lado, que no caso é o lado WH. E o ângulo A é maior que o ângulo W, que é maior que o ângulo H. E os lados WH é maior que o lado AW, que é maior que o lado AH. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, todas as vezes que nós tivermos um triângulo e somarmos os seus ângulos internos, o resultado sempre será 180 graus. Aqui nós temos um triângulo CWH e os seguintes elementos. Aqui nós temos uma reta R, uma reta S e os ângulos. Nós temos o ângulo interno C, o ângulo externo Y e o ângulo externo A. E os dois outros ângulos internos W e H. E os seguintes elementos. O ângulo H, o ângulo interno H, ele é congruente ao ângulo A. Isso de acordo com uma das propriedades que foi vista na aula anterior, que é a propriedade que diz o seguinte, que duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, há algumas relações com os seus ângulos em relação à reta transversal. Se você não lembra, dá uma olhadinha no vídeo anterior que vai ficar bem claro esse assunto. Então, de acordo com essa propriedade, nós temos que o ângulo interno H ele é congruente ao ângulo externo A, assim como o ângulo interno W é congruente ao ângulo externo Y. E nós sabemos que esse ângulo
que é o ângulo YC e A, ele forma um ângulo de 180 graus em relação a essa reta R. Nós sabemos que o ângulo raso ele tem a medida de 180 graus. Com isso, nós temos o seguinte: nós temos que, se somarmos o ângulo interno C mais o ângulo externo A mais o ângulo externo Y, nós sabemos que é igual a 180 graus. Por quê? Porque esses ângulos somados está formando um ângulo raso em relação à reta R. Mas nós sabemos que o ângulo H é congruente ao ângulo A, ou seja, tem a mesma medida que o ângulo A. O ângulo W é congruente ao ângulo Y, tem a mesma medida. Substituindo o valor de A por H e o valor de Y por W, nós teremos que o ângulo interno C somado com o ângulo interno H somado com o ângulo interno W é igual a 180 graus. Com isso, nós podemos concluir que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Triângulos isósceles, propriedades. O triângulo isósceles é aquele que possui dois lados congruentes. O lado considerado não congruente é chamado de base do triângulo. Então isso aqui a gente já sabe. O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados de mesma medida e um lado de medida diferente. E esse lado de medida diferente, ele é chamado de base desse triângulo. Com isso nós podemos verificar a propriedade 1, que diz o seguinte: os ângulos internos formados nessa base são congruentes. Então nós sabemos que a base ela forma com os outros lados dois ângulos, e esses ângulos eles serão congruentes, como podemos observar aqui na representação gráfica. Aqui nós temos o triângulo CWH, os lados congruentes, a base e os seguintes ângulos. Como os lados CW e CH são congruentes e o lado WH é a base do triângulo, então nós podemos verificar, de acordo com essa propriedade 1, que os ângulos W é congruente ao ângulo H. Esses dois ângulos internos eles são ângulos congruentes. Então, todas as vezes que nós tivermos um triângulo isósceles, os ângulos da base sempre serão congruentes. Propriedade 2. Em um triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz e a altura relativa ao lado considerado são coincidentes, ou seja, são os mesmos, como a gente vai ver aqui na representação. Aqui nós temos um triângulo CWH e esse segmento de reta CM. Aqui nós temos que o lado WH é a base do triângulo. Os lados CW e CH são lados congruentes. Nesse caso a gente está vendo algumas propriedades do triângulo isósceles. Tem dois lados de mesma medida e um terceiro lado que é a base de medida diferente. Com isso nós podemos ver a seguinte propriedade: o lado CM é ao mesmo tempo a mediana em relação ao lado WH, é a bissetriz do ângulo C e é a altura relativa ao lado WH. Então, ao mesmo tempo que nós tivermos um triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz e a altura relativa ao lado considerado base, eles são o mesmo segmento. Nesse caso está sendo representado pelo segmento CM. Triângulo retângulo, algumas propriedades. Triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo interno igual a 90 graus. Nos triângulos retângulos, os lados recebem nomes específicos, como a gente vai ver agora. O triângulo retângulo BAC, nós temos um ângulo interno igual a 90 graus. E esse ângulo está sendo representado aqui pela letra A. Então, todas as vezes que nós tivermos esse quadradinho com esse pontinho, está sendo representado como se for um triângulo de 90 graus, ou seja, um triângulo retângulo.
Nesse caso, nós temos que o lado CB, ele é a hipotenusa, ou seja, é aquele lado que fica sempre oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados, nesse caso, o lado AB e o lado AC, são chamados de catetos. Então, todo triângulo retângulo tem os lados com nomes específicos. O lado que está oposto ao ângulo interno de 90 graus é chamado de hipotenusa e os lados que restam são chamados de catetos. Com isso, nós temos as seguintes propriedades. Propriedade 1. Dois triângulos retângulos que possuem ao menos um cateto e a hipotenusa congruentes são considerados congruentes, são triângulos congruentes. Por exemplo, aqui nós temos o triângulo AJR com o lado JR e o lado AR. No caso, eu tenho um cateto e uma hipotenusa que são congruentes aos lados PB e GB desse triângulo PGB. Nesse caso, como nós temos pelo menos um cateto e a hipotenusa congruentes, nós podemos considerar que o triângulo AJR é congruente ao triângulo PGB. Aqui nós temos os lados AR congruente ao lado PB, o lado JR congruente ao lado BG e os ângulos J congruente ao ângulo G. Nesse caso, são ângulos que têm a mesma medida, que 90 graus, que são dois triângulos retângulos. Propriedade 2. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo somam 90 graus, ou seja, são complementares. Vamos ver aqui na representação. Aqui nós temos o triângulo AJG e os ângulos A mais G somados resulta em 90 graus. Vamos ver aqui a demonstração. Então, só repetindo, os ângulos agudos de um triângulo retângulo sempre somam 90 graus, ou seja, esses ângulos eles são complementares. Essa parte de complementares, de ângulos complementares, já tem uma aula também a respeito desse conteúdo. Se vocês não viram ainda, dê uma olhadinha que é muito importante para poder entender isso aqui. Então vamos aqui para a demonstração. Nós queremos demonstrar que o ângulo A somado com o ângulo G é igual a 90 graus. Esses ângulos são ângulos agudos do triângulo retângulo. Nesse caso nós temos o seguinte: nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Nesse caso, o ângulo interno A somado com o ângulo interno G somado com o ângulo interno J resulta em 180 graus, como a gente já viu em uma propriedade anterior. Mas nós sabemos também que esse ângulo J ele é igual a 90 graus. Então nós podemos substituir J por 90. Então vai ficar o ângulo A somado com o ângulo G somado com 90 tem que ser igual a 180 graus. Esse 90 ele está positivo, nós podemos passar para o lado direito da igualdade com o sinal trocado. Então vai ficar aqui o ângulo A somado com o ângulo G é igual a 180 graus menos 90 graus. Fazendo essa subtração, nós iremos obter que o ângulo A somado com o ângulo G é igual a 90 graus, como nós queríamos demonstrar. Então, todas as vezes que nós tivermos um triângulo retângulo, a soma dos outros dois ângulos são complementares, ou seja, é igual a 90 graus. Teorema de Pitágoras. Em qualquer triângulo retângulo, o maior lado é chamado de hipotenusa, enquanto os outros dois são chamados de catetos, como a gente acabou de ver. Existe um teorema para esse tipo de triângulo que é chamado de Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Aqui nós temos o triângulo e os seus elementos. Nós temos o triângulo PRQ e os lados A, B e C, onde o lado A
representa a hipotenusa e o lado B e o lado C representam os catetos. Com isso nós vamos ter o seguinte: de acordo com a propriedade do teorema de Pitágoras, diz o quê? Que o lado PQ ao quadrado é igual ao lado PR ao quadrado mais o lado RQ ao quadrado. Como nós chamamos especificamente esses lados de letras, nós podemos substituir. PQ nós chamamos de A, PR nós chamamos de B e RQ nós chamamos de C. Com isso nós teremos que o meu A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao quadrado da soma dos catetos. Nesse caso vai ficar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Então esse é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Na aula de hoje era isso. Trabalhamos com a segunda parte, falando a respeito dos triângulos. Beleza? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, pode deixar nos comentários que eu iria ajudar vocês. Até a próxima aula então.